Isso aí, pessoal, vou gravar essa segunda aula aqui para vocês. Falei para vocês que eu precisava gravar, né? Porque eu tenho compromisso mais tarde. Então, vamos fazer direitinho aqui para a gente poder aproveitar. Então, fazendo aqui, né, para a turma que a princípio está fazendo pré e pós-prova aqui com o Tudão. Estou fazendo uma revisão através de exercícios, é sempre bom. E aí a gente vai fazer alguns exercícios que eu considero importantes para a gente rever alguns tópicos importantes da matéria, ou são da Fundação Carlos Chagas, ou a princípio são exercícios inéditos, que nem o Tudão fez esse aqui, ó. Vamos lá? Vai na telinha, ó. Então a gente está aqui, ó. Transportador autônomo João é responsável pelo ICMS nas seguintes situações, exceto. Olha só, transportador autônomo João. Veja, falou em transportador autônomo, é a pessoa física. O João faz o quê? Transporta mediante contratação por terceiro. Então, o remetente ou destinatário, se a cláusula é CIF ou FOB, vai lá e contrata ele. Quando é que ele é responsável? Toda vez que ele fizer alguma besteira com a mercadoria que ele está carregando. Ele não é contribuinte sobre a mercadoria que ele está carregando, ele é responsável tributário. Vamos ver agora as situações? Ó. Ele entrou no estado do Amapá para entrega a destinatário não designado. Então, aqui no estado do Amapá, a gente não chama destinatário incerto ou destinatário não sabido. Destinatário não designado. Você entrou com o caminhãozinho para cá, você se torna um transportador, a princípio, que é autônomo, aquele que o enviou, eu vou fiscalizar você e você acaba sendo responsável sobre o pagamento do ICMS sobre aquela mercadoria, você entendeu? Então, aqui a primeira situação, a letra A, é a responsabilidade. O João negociou mercadorias no território do Amapá durante o transporte. Veja, o João não é para negociar mercadoria. O João é só para transportar. Mas se de alguma forma ele negociar mercadorias durante o transporte, se torna responsável por aquilo que ele está fazendo. O que é negociar mercadoria? Ele está lá vendendo melancia, né? Perdão. Está lá transportando melancia, aí tem alguém lá chega para quanto custa essa melancia? Para você eu faço por 20. Na verdade o preço é 10, mas ele conseguiu um preço melhor. Então ele vai tirar um troco ali em cima daquela situação. Pode fazer isso? Não. Se fizer, se torna responsável por aquilo que ele está fazendo. Aceitou uma mercadoria para despacho ou para transporte sem nota fiscal ou com documento fiscal inidôneo. Então, toda vez que o transportador sabe que vai transportar uma carga, ele tem que pedir a DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, para transportar aquela carga. Ou seja, se ele vai começar a transportar a carga e não pede o DANF, significa que ele já está numa situação irregular. Né? Então, a gente já tem essa situação aqui para a gente poder pensar. Então, nessa situação, ele também é responsável tributário. Tá bom? Saiu de um bairro de Macapá com mercadoria para outro ponto do mesmo bairro. Opa, transporte dentro do bairro. Transporte intramunicipal. Ele não é nada aqui. Não é contribuinte, não é responsável. Por quê? Porque está fora do campo de incidência do ICMS. Gabarito da questão. A alternativa à letra D de dados. Então, na idade, quando ele saiu de um bairro de Macapá para outro ponto do mesmo bairro, a gente tem que sempre pensar no transporte, origem e destino contratado. Se os dois são do mesmo bairro, origem e destino, o transporte é intra. Então, para nós, esse transporte intra é fato gerador, né, do ISS, não tem nada a ver com nós aqui. Entregou a destinatário o local diverso do indicado da nota fiscal. A nota fiscal vale tudo. A nota fiscal é muito importante para fins do transporte. Se a nota fiscal está indicando que é para entregar de A até B, e o transportador, ao invés de entregar em B, entrega em C, o transportador está fazendo coisa errada. Ele sabe que está fazendo coisa errada. Ele é responsável tributário por aquilo que ele está fazendo errado. Então, gabarito da questão, alternativa à letra D de dados, artigo 28 do Código Tributário Estadual, questão inédita, revisão tudão para você, tá bom? Outra questão interessante sobre sujeição passiva, caiu na prova da Cefaz Santa Catarina. De acordo com a legislação do ICMS no estado do Amapá, em especial com o disposto na lei no tocante à sujeição passiva, assinale. É contribuinte do imposto da pessoa física que, com habitualidade, seja destinatária de serviço de comunicação, que tenha se iniciado em outro estado brasileiro. Quer dizer, ser contribuinte é porque tem habitualidade, e o fato de ser destinatária de serviço de comunicação, ela se torna contribuinte. Veja, se ela é destinatária é uma coisa, mas ela precisa, a princípio, ser usuária final daquele serviço. Ela está aqui falando que é usuária final. Quer dizer, não se exige habitualidade se ela for usuária final, porque aí é o diferencial de alíquotas a ser cobrado no destino. E, ao mesmo tempo, se ela não for usuária final, não é, né? E aí também tem outra situação, quer dizer,
ele não dá aquela informação totalmente correta para a gente poder dizer que a letra A é referente ao diferencial de alíquota. Então, não dá certo a alternativa. Letra B. É responsável pelo pagamento do imposto ao armazém geral nas saídas de mercadorias depositadas por contribuinte do ICMS, localizado no estado do Amapá, com respectivos documentos fiscais regulares e idôneos. Veja, o armazém geral vai ser responsável por pagar tributo se os documentos que estão acompanhando as mercadorias são regulares e idôneos. Não é justamente o contrário, professor? Exatamente, é justamente o contrário. Então, a letra B está fora. Tá certo? Porque quando é inidôneo o documento, aí o armazém, o transportador se tornam responsáveis. Não pode ser responsável pelo pagamento do ICMS relativo à mercadoria transportada o transportador que tiver pagado o imposto relativo ao serviço de transporte, nos termos da legislação vigente no Brasil. Não pode ser responsável pelo pagamento do imposto relativo à mercadoria quem, a princípio, pagou o imposto relativo ao transporte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É interessante, né? Ele quer, ao mesmo tempo, na prova da Carlos Chagas, confundir o transportador no ICMS serviço de transporte com o ICMS mercadoria. O transportador não há problema nenhum dele ser obrigatório pagar o ICMS sobre o serviço de transporte, porque ele é o contribuinte do imposto, e, a princípio, poder ser responsável pelo pagamento do ICMS sobre a mercadoria, onde ele é responsável tributário. Então, são situações distintas, mas a letra C está fora. É contribuinte do imposto a pessoa física que realize em volume, que caracteriza um intuito comercial, prestação de serviço de transporte intermunicipal, ainda que traz prestações e se inicie no exterior. Então, veja, é contribuinte do imposto a pessoa física que realiza em volume, que caracteriza intuito comercial. Opa, prestação de serviço de transporte intermunicipal, ainda que tais prestações se iniciem no exterior. Interessante, né? Quer dizer, então esse volume, ao fazer prestação de serviço intermunicipal, e mesmo que a prestação se inicie no exterior, é suficiente para a gente dizer que ele acaba sendo contribuinte, é o prestador de serviço. Letra D é o gabarito. Não é contribuinte do imposto a pessoa física que importe mercadorias do exterior em pequena quantidade para consumo próprio ou familiar. Se importou para consumo próprio ou familiar, pouco importa. Qualquer pessoa, para qualquer finalidade. Importou, é contribuinte do imposto. Tá certo? Então, a letra I está fora também. Gabarito aqui dessa questão, feita aí pela FCC, a alternativa à letra D de dado. Outra questão. Em algumas situações, a questão caiu na prova de Cefaz São Paulo, FCC. Em algumas situações, uma pessoa que não é o contribuinte deve pagar o ICMS relativo a determinada operação ou prestação na condição de responsável. Agora ele vai perguntar, não é o responsável pelo pagamento do ICMS. Tipo de questão da FCC. Vai pegar um monte de responsável e vai botar uma situação lá onde ele ou não paga tributo ou ele é contribuinte. Então presta atenção que a gente vai procurar ali onde ele não paga tributo ou onde ele é contribuinte do imposto. Veja lá. O armazém geral na saída de mercadoria depositada por contribuinte deste Estado. Veja, ele é responsável. Né? Ele está querendo aqui, quando ele não é responsável, armazém geral na saída de mercadoria depositada por contribuinte nesse Estado. Então, quando é que ele não é o responsável? Veja, nessa situação, ele parece-nos ser, né, o responsável, porque é por contribuinte desse Estado. Então, ele pode ser responsabilizado em situações expressas, né? Teria que ter mais informações. Aqui ainda tem uma dúvida aqui. Vamos ver lá a letra B. O transportador, em relação à mercadoria, aceita para despacho ou transporte sem nota? Não, transporte sem nota, transportador é responsável. A letra B está fora. Aquele que não efetivar a exportação de mercadorias que foram recebidas para esse fim, ainda que decorrência de perda ou reintrodução no mercado interno. Então, você recebe para exportar, você é uma comercial exportadora. Se você não exportar por algum motivo, mesmo que seja perda ou reintrodução no mercado interno, você é responsável. Contribuinte que promove a saída de mercadoria sem nota, relativamente às operações seguintes. Veja, o contribuinte da saída sem nota, ele é contribuinte. Agora, quanto às operações seguintes, se torna responsável, porque quando ele dá a saída sem nota, quem compra dele sem nota provavelmente vai dar a saída também sem nota. Então, a letra D é interessante, é uma alternativa interessante. A pessoa que, tendo recebido mercadoria ou serviço beneficiados com isenção ou não incidência, sob determinados requisitos, não lhes der a correta destinação ou desvirtuar suas finalidades. Aqui é uma outra situação interessante, quer dizer, você tem uma pessoa que, a princípio, tem o benefício de isenção ou não incidência por causa de uma destinação.
ou uma finalidade, e ela desvirtuar essa destinação ou finalidade. Então, normalmente, essa é uma situação também de responsabilidade. Então, quando ele fala armazém geral na saída de mercadoria depositada por contribuinte desse Estado, a princípio, se não acontecer nada errado, esse armazém geral da letra A lá não vai ser responsável. Só vai ser responsável se ele receber, por exemplo, sem nota fiscal, se ele recebesse de outro Estado, não é o caso aqui, né? Então, a letra A acabou sendo o gabarito, é a mais normal, vamos dizer assim. A letra A é o gabarito. Caiu na prova da Cefaz do Rio de Janeiro, FCC. Considera as proposições a seguir. Pessoa física que uma única vez importou equipamento do exterior para utilização em tratamento de saúde. Não é considerada contribuinte devido à falta de habitualidade na prática de fato gerador e ausência de intuito comercial. Cuidado com o importador. Qualquer pessoa, qualquer que seja a finalidade, importou é contribuinte de imposto, mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume. Nós temos 5 exceções agora à regra, né? Importador de mercadorias, importador de serviços, operações interestaduais com petróleo e derivado de petróleo para o adquirente final e a importação irregular, que a princípio gera o que nós chamamos aí o arrematante, a arrematação, e finalmente o DIFAL, né? Operações interestaduais, DIFAL para contribuinte e DIFAL para não contribuinte. Não precisa de habitualidade ou volume, eles são contribuintes do imposto. Então o item 1 aí está falso, né? Está falso. Ele está querendo justamente o que está incorreto. Então, 1 já está na resposta. 2. O armazém geral amapaense será responsável pelo ICMS incidente na saída de mercadoria depositada por contribuinte, quando ocorrer o não pagamento ou inadimplência do depositante, devedor original da obrigação tributária. Imagine se o armazém geral tem que ficar olhando para ver se o cara que a princípio mandou armazenar nele está pagando ou não está pagando imposto. Já pensou? Se o armazém geral tivesse que responder por inadimplência, ninguém ia conseguir trabalhar com ICMS nesse país, né? Porque toda hora que você olhasse para trás e visse alguém devendo, falasse, não vou comprar dele, daqui a pouco você não compra de ninguém, não é verdade? Então o item 2 aí também está falso, né? E essa história da inadimplência gerar responsabilidade não é no caso aí do remessa para armazenamento, totalmente fora. No caso de uma empresa transportadora que realiza apenas prestação de serviço de transporte intramunicipal na cidade do Macapá, adquirir lubrificantes e derivados de petróleo de fornecedor de outro estado, não haverá ICMS a ser pago no estado do Amapá, em virtude da imunidade constitucional para operações interestaduais com tal mercadoria, que é o derivado de petróleo, e também em virtude do destinatário não ser contribuinte do imposto. Vamos lembrar que estamos diante de uma exceção que cai bastante em prova. Se você adquire de forma interestadual petróleo ou derivado, você se torna contribuinte. Mesmo que aquela operação esteja no ICMS monofásico, eu vou atribuir a responsabilidade para outra empresa, que é o distribuidor, para pagar todo o tributo para o estado de consumo. Mas, de qualquer forma, você que adquiriu de forma interestadual pela primeira vez, você é considerado contribuinte. Não precisa habitualidade, não precisa volume que caracteriza a intenção comercial. Tudo bem? Então, o gabarito dessa questão interessante aqui, 1, 2 e 3 estão falsos. Questão boa lá da Cefaz do Rio de Janeiro, FCC. Então, 1, 2 e 3 falsos, gabarito, alternativa, letra E. Cefaz Pernambuco, caiu lá, FCC, ó. Segundo o decreto que consolida as normas relativas ao ICMS no estado do Amapá, em caso de importação promovida por contribuinte do ICMS, o elemento fundamental para definirmos qual que é o local da operação para efeitos da cobrança do imposto será o local. Olha só que interessante, a pergunta é muito bem feita. O elemento fundamental para que nós possamos definir o local da operação. Ele não está perguntando qual que é o aspecto temporal do fato gerador do ICMS na importação. Então, a letra A, por exemplo, desembaraço aduaneiro, é aspecto temporal. Não tem nada a ver com a história. Local de desembarque da mercadoria em território nacional que vai definir o local da operação? Não. Não é o que fala o artigo 11 da Lei Candir. E nem o que fala o Código Tributário do Estado. Domicílio da empresa importadora? Quando a gente fala domicílio, a gente pensa em pessoa física. Por que está errado a letra C? Porque ali ele está falando de domicílio, de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem domicílio, né? Pessoa jurídica não é questão de domicílio. Pessoa jurídica é questão do local do estabelecimento. Tudo bem? Perdão. Local da repartição aduaneira, onde, né, se iniciar o processo de importação. Local da repartição aduaneira,
onde se iniciar o processo de importação. Opa, também é uma outra situação que não tem nada a ver, né? Quer dizer, o local onde se iniciar o processo de importação não tem nada a ver com essa história aqui. Local do estabelecimento onde ocorrer a entrada física. Falou estabelecimento, falou da pessoa jurídica. Então, quando ele fala local do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, é justamente o local onde está a pessoa jurídica que vai receber aquela determinada mercadoria. Segundo o Supremo Tribunal Federal, é o princípio do destino jurídico. Quem, a princípio, é a empresa que gerou essa necessidade dessa importação? Para onde está indo efetivamente essa importação? Ou seja, será que esse importador, ele, a princípio, está no estado de Minas Gerais e adquiriu essa mercadoria pelo Porto do Rio de Janeiro? Então, o tributo vai ser todo para Minas Gerais, uma vez que a gente sabe que o destino jurídico e até o local onde vai entrar essa mercadoria, a entrada física dessa mercadoria, vai ser lá o estado de Minas Gerais. Então, guarda essa informação. O gabarito é a letra E, conforme artigo 11 da Lei Candir. Outra questão agora do Cefaz Maranhão. Manuel, um comerciante de Macapá, no Amapá, ficou em dúvida sobre o local em que ocorre a cobrança do ICMS. Consultando a lei do Estado, constatou que o local da operação ou prestação para efeitos dessa cobrança e da definição do estabelecimento responsável é, tratando-se de prestação de serviço de transporte, o local do domicílio destinatário do serviço, na hipótese da utilização por um não contribuinte de serviço cuja prestação se tem iniciado em outro Estado e não está vinculado à operação ou prestação subsequente. Veja, se você está fazendo um serviço de transporte para um não contribuinte, o local da prestação vai ser o local do início da prestação de serviço, porque é lá que você vai ter a pessoa que vai ser cobrada desse imposto, né? Você não vai cobrar do João que está contratando serviço de transporte lá no destino, porque ele é um não contribuinte. Você vai cobrar de quem está prestando o serviço. Então, esse de FAO para o não contribuinte, é cobrado na origem, não no destino. É cobrado na origem e, a princípio, enviado para o destino. Você entende? A Constituição assim o diz. É cobrado na origem e enviado para o destino. Então, a letra A está falsa. Letra B, prestação de serviço de comunicação vai ser o local do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço quando prestado por meio de cabo ou fibra ótica. Galera, para onde é devido o tributo na prestação de serviço de comunicação? O local onde o sinal da comunicação está sendo gerado, está sendo prestado o serviço, né? Não tem nada a ver na fibra ótica, pegar o local do tomador de serviço. Não, é onde está sendo prestado o serviço. Não é verdade? Então, a letra B também está fora. Letra C. Local onde está o bem importado do exterior. Aliás, se o bem for importado do exterior, o local do desembarque do produto, quando transportado por avião ou barco. O que tem isso aqui a ver, professor? O desembarque do produto é o produto resultante da pesca. Estou lembrando aqui da pesca lá. Então, o bem importado do exterior, né, a gente vai dizer o quê? Qual que vai ser o local? O local onde, a princípio, está acontecendo o desembaraço aduaneiro e o local da entrada física da mercadoria, seja no estabelecimento, seja no domicílio do importador. Quer dizer, esse transportado por avião e barco só enrolou. A letra C também está fora. Letra D. Local onde a mercadoria se encontra. Opa! Quando em situação irregular por falta de documentação fiscal. Essa é a situação infracional. Onde o fiscal parar a caminhonete. Parei a caminhonete, professor, lá no Amapá. E aí fui pedir a nota fiscal, não tinha nota fiscal, estava cheio de mercadoria na caçamba da caminhonete. Aí eu pedi para ele, então, é o seguinte, o local da operação vai ser o local onde a mercadoria se encontre, porque você está sem nota fiscal. Então, o local onde ela se encontra é justamente na situação infracional. E ele fala, por situação estar irregular pela falta de documentação fiscal. É o que está previsto no artigo 11, inciso 1, a linha B da Lei Candir. Então, o gabarito da questão alternativa, letra D de dados. Letra E, prestação de serviço de comunicação não medido, que envolva localidades em diversos estados. O local da prestação será aquele que se realiza ou se localiza a antena do satélite. E o imposto será dividido igualmente entre todos os estados envolvidos. Então, veja, né, na prestação de serviço de comunicação não medido, que envolva localidades em diversos estados, o local da prestação será aquele que se localiza a antena? Não, meu querido. Quando nós temos serviços não medidos de comunicação, a Lei Candir fala que você vai pegar, né, e vai dividir o tributo, uma parte para o estado onde está o prestador de serviço e outra parte para o estado onde está o tomador de serviço. Para isso tem que acontecer algumas coisas. Tem que ser um serviço de comunicação não medido. Tem que ser feito na medida que a gente fala assim,
Serviço de comunicação não medido tem que ser feito de uma forma que a gente veja que, a princípio, são pagos por mensalidades, você não tem como oferir quanto do serviço está sendo utilizado pelo usuário, né? E o prestador está num estado e o tomador no outro. Então, são 4 condições que tem que ter aí, e a gente fala que, a princípio, através de convênio com FAS, a gente sabe até como é que é feito isso. Você vai pegar metade da base de cálculo, que é o preço do serviço, e vai atribuir a tributação pela alíquota do estado de origem, né, o estado do prestador, e metade da base de cálculo, a outra metade, vai ser tributada pela alíquota do estado do tomador de serviço. Tudo bem? Então, tem nada a ver com isso aqui que está aqui na letra E. Gabarito, a gente já tinha visto, a alternativa à letra D, local da operação prestação. Outra questão caiu aqui na prova de Cefaz Santa Catarina, que é FCC. MM trabalha em uma empresa que possui diversos estabelecimentos no estado do Amapá. Então, ela possui diversos estabelecimentos no estado do Amapá. E precisa identificar o local da ocorrência do fato gerador do ICMS para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável. No que se refere a esse tema, a lei define que o local da operação ou da prestação é. Então, ó, a repartição aduaneira competente quando se tratar de mercadoria importada do exterior, cujo adquirente não seja estabelecido. Veja, o adquirente não seja estabelecido é o adquirente que é pessoa física, não tem estabelecimento, não é pessoa jurídica. A gente sabe que, no caso aqui, numa importação, seria o seu domicílio, que é o exemplo da remessa postal internacional. Você importa alguma coisa para sua casa através de correios. Então, o local para onde é devido ao tributo é onde está o domicílio do adquirente dessa remessa postal internacional. Então, a letra A está fora. Letra B, local do estabelecimento da loja, ou do site, ou do marketplace, que forneça crédito, cartão ou assemelhados, com que o serviço oneroso de comunicação é pago. Veja, quem fornece cartão assemelhado é a concessionária ou permissionária de serviço público. Então, aonde está essa concessionária? E quando ela fornecer, nós temos fato gerador do nosso ICMS. Então, a letra B também está fora. Letra B também está fora. Vamos ver a outra? Letra C. Local do endereço do estabelecimento do contribuinte destinatário localizado nesse estado. Quando se tratar da subsequente saída de mercadoria que foi depositada no armazém geral, localizado nesse estado, rumo a esse destinatário. Veja, se está tudo dentro do estado, a remessa para armazenamento é muito interessante. Por quê? O depositante entrega para o armazém. O armazém tem ordem do depositante para entregar para o terceiro. Quando o armazém entrega para o terceiro, nós temos uma saída presumida. É como se o depositante, que é o dono da mercadoria, que mandou o armazém entregar, ele mesmo estivesse dando saída. É a transmissão. Ele é o transmitente sem a mercadoria mais passar por ele. Então, na verdade, é como se estivesse saindo do depositante. Então, e não do depósito geral. Então, essa subsequente saída depositada em armazém geral, né, rumo a esse destinatário, é o endereço do estabelecimento do destinatário, localizado no estado? Não, é o do transmitente. A letra C está fora. Letra D. Quanto à estação terrestre de transmissão espacial, quando se tratar de serviço de comunicação espacial de dados sem fio. Estação terrestre de transmissão espacial, quando se tratar de serviço de comunicação espacial de dados sem fio, prestado por meio de satélite. Como o satélite está lá em cima, ele está prestando serviço. Para nós, o domicílio do tomador, se for pessoa física, ou o estabelecimento do tomador, se for pessoa jurídica, é para onde é devido o tributo, no caso do serviço via satélite. A letra D está fora. E o local onde o ouro seja extraído, ou tenha sido extraído, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Opa, a letra E é o gabarito da questão, aquele onde o ouro tenha sido extraído quando não considerado como um ativo financeiro ou instrumento cambial. Beleza, professor. Então, para nós, o gabarito dessa questão é a alternativa à letra E. Outra questão. Para ICMS é importante o conceito de estabelecimento e seus atributos. Caiu na Cefaz Maranhão. Conforme disposto na lei estadual, na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local onde tenha sido fabricada ou importada a mercadoria. Ué, mas se você, a princípio, não sabe onde está o estabelecimento, vai ser o local onde a mercadoria se encontra, o local onde, a princípio, a prestação de serviço está sendo feita, quer dizer, não é o local onde, a princípio, a mercadoria foi fabricada ou importada. Não é bem por aqui. A letra A não está de acordo com o que está previsto na lei amapaense, nem no regulamento do ICMS.
Quando o imóvel estiver situado em território de mais de um estado, considera-se o contribuinte domiciliado para fins do ICMS no local de sua opção, ou na ausência dessa, onde se situe a maior área do imóvel. Estranho aqui também, essa regra nós não temos aqui, né, no ICMS amapaense, quer dizer, local da sua opção ou onde está a maior área do imóvel, não está, né, quando ele está em mais de um estado. Pelo contrário, normalmente, quando você tem uma fazenda que tem um pedaço no Amapá e um pedaço em outro estado, por exemplo, um pedaço lá no Amazonas, por exemplo, é que tem um rio ali para cortar, mas vamos imaginar que tivesse ali uma situação possível. A gente diz que a parte amapaense teria que ter uma instituição estadual do Amapá e a parte amazonense teria que ter uma instituição estadual lá do Amazonas. Quer dizer, teria que ser diferentes, distintas. Veja, letra C. Cada estabelecimento do mesmo titular, localizado no mesmo estado, aqui no Amapá, é autônomo, mas todos esses estabelecimentos respondem pelos débitos tributários declarados e não recolhidos, exceto se estiverem em situação fiscal irregular. Quer dizer, esse exceto é que não tem nada a ver. O princípio da autonomia dos estabelecimentos ele ainda existe, apesar da Lei Candir, né, ter a princípio alegado que aquele artigo que trata de que todos os estabelecimentos, cada estabelecimento é autônomo entre si, né, ela estava pensando ali, o Supremo Tribunal Federal, justamente na tributação entre estabelecimentos da mesma titularidade. Agora, esse princípio ele não vem da Lei Candir. A Lei Candir só corroborou aquilo que já está previsto no CTN. E o CTN não foi revogado. O artigo 127, inciso 2 do CTN, que fala que cada estabelecimento tem o seu domicílio. Então, cada sede de estabelecimento tem o seu domicílio. Então, nas obrigações tributárias, quando elas se tornam obrigações acessórias, cada estabelecimento continua a ser obrigado a cumprir suas obrigações. Então, cada estabelecimento tem que ter sua inscrição cadastral, cada estabelecimento emite suas notas fiscais, cada estabelecimento escritura seus livros. Então, na verdade, quando ele fala isso aqui, está meio furado isso aqui. Né? Agora, esse exceto, se tiver em situação fiscal irregular, tem nada a ver a letra a letra C de casa. Letra D. Depósito fechado do contribuinte é local onde havia armazenamento de mercadorias ou de bens, mas que, em decorrência de ter sido constatada a cessação da atividade ou a incompatibilidade com a atividade econômica exercida, teve a sua inscrição cancelada de ofício. Né? Foi cancelada de ofício a sua inscrição. Professor, mas que história é essa de depósito fechado? Então, está querendo dizer que o depósito fechou, por isso que é depósito fechado. Não, depósito fechado é aquele que só guarda mercadorias de quem é dono do depósito. Ou seja, o depositante e o depósito têm o mesmo dono. É isso, depósito fechado. Aí ele fala assim, ó, essa questão aqui a gente tem que dar uma adaptada, né? Equipara-se a estabelecimento autônomo, veículo, barco, aeronave, utilizado no comércio ambulante ou na captura de pescado, ou na prestação de serviços. Veja, quando a gente fala de autonomia, isso já está na Lei Candir. Já é previsto na Lei Candir que aquele que faz comércio ambulante ou aquele que faz captura de pescado, né, a traineira, a carrocinha de cachorro-quente, são considerados estabelecimentos autônomos. Caiu na prova, é o gabarito da questão alternativa, letra E. Né? A prova oficial, gabarito, letra E. Vamos lá, outra questão, sobre crédito agora. A sociedade empresarial A adquiriu um bem destinado ao seu ativo permanente em junho de 2020, tendo apropriado regularmente o respectivo crédito do ICMS. Com relação ao tal creditamento, em referência, assinala a alternativa correta. Crédito do ICMS no ativo permanente. Pega o ICMS total que foi pago na máquina, divide por 48 vezes e multiplica pela fração ou pela razão de saídas tributadas, saídas para exportação e saídas de papel imune dividido por saídas totais. O que não dá direito a crédito? Saídas isentas ou não tributadas. Até as isentas com manutenção de crédito dão direito a crédito aqui no Estado. Tudo bem? Toma cuidado. Então ele fala assim, ó, o valor do crédito foi apropriado imediata e integralmente pelo valor destacado no documento fiscal. Está errado. Aí foi depois estornado, ou seja, cancelado o montante correspondente a 20% por ano, até completar 5 anos, por conta da sociedade empresarial A vendeu o bem antes de fim do quinquênio. Então, já houve essa regra de ser quinquênio quanto ao bem do ativo permanente, já não é mais há bastante tempo. O valor do crédito foi apropriado parceladamente na proporção da vida útil do bem adquirido durante 5 anos, tendo a sua primeira parcela no mês de sua aquisição. O mês da aquisição está correto, 5 anos está errado. O valor do crédito foi apropriado em 20 parcelas iguais e consecutivas, tendo a sociedade empresarial A
cancelado o saldo remanescente ao final daquele período. 20 parcelas? Não é, são 48, né, professor? Então, a letra C também está fora. O valor do crédito foi apropriado proporcionalmente à vida útil do bem adquirido pelo valor destacado no documento fiscal relativo à aquisição, inexistindo qualquer obrigatoriedade de estorno posterior. E, finalmente, a letra E. O valor do crédito foi apropriado em parcelas mensais durante os 3 anos seguintes à da aquisição do bem, tendo sido estornado o montante correspondente à utilização do bem na produção de mercadorias, cujas saídas foram alcançadas por isenção e diferimento. Na verdade, aqui a gente ficou sem resposta nessa questão, né? Provavelmente porque a época que a questão foi feita, a resposta era outra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma respostinha para essa questão. Então, vamos melhorar aqui o material, até porque você vai estudar por ele depois, na verdade. Então, já vamos colocar aqui, ó, informações importantes na situação aqui do nosso material. Tá certo? Então, vamos fazer aqui só para a gente poder arrumar direitinho. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos botar aqui um gabarito para essa questão para a nossa legislação estadual, né? Do nosso estado aqui, tá bom? Então, vou fazer isso com você agora. Vamos ver se a gente consegue aproveitar. Vai lá. Então, a letra E vai ser o gabarito agora. O valor do crédito foi apropriado em parcelas mensais durante os 4 anos seguintes da aquisição do bem. Vamos melhorar? Vamos melhorar ainda. Vamos melhorar ainda, professor. Como é que você vai melhorar isso aqui, ó? Então, não a aquisição do bem, mas nos 4 anos seguintes, a entrada do bem, no destinatário. Tem jeito. Agora, provavelmente, deve já estar aparecendo aí na sua telinha. Então, tudo bem? Gabarito da questão alternativa, letra E. Aí sim. O valor do crédito foi apropriado em parcelas mensais durante os 4 anos seguintes à entrada do bem no destinatário. Fechou? O ICMS é um imposto... Opa, essa caiu na prova da Cefaz Bahia. Última prova que a GV fez aqui, mais recente. Já tem material aqui para isso, olha lá. O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Neste sentido, conforme determina a lei do Estado do Amapá, dão direito ao crédito do ICMS. Vamos lá. O que dá direito ao crédito do ICMS? Entradas de mercadorias resultantes de operações isentas, quando a operação subsequente da saída for tributada, ou por operação isenta, não dá direito a crédito na entrada. Então, a letra A está fora. Letra B. Utilização de serviços não compreendidos na competência tributária municipal, resultante de operações de prestações de serviços alheios às atividades de estabelecimento. Gente, prestação de serviço alheio à atividade de estabelecimento é vedado o creditamento aqui no Estado. Letra B está fora. Entrada de mercadorias para integração em processo de industrialização, quando a operação subsequente de saída de produtos resultantes não é tributada, em se tratando de saída interna. Gente, saídas não tributadas não dão direito a crédito à entrada. Vedação. A letra C está fora. Prestação de serviço que não está compreendido na competência tributária dos municípios, quando a prestação subsequente estiver isenta do imposto ou for destinada ao exterior. Prestação de serviços que está dentro da competência estadual, vamos dizer assim, porque não está na competência municipal, quando a prestação subsequente estiver isenta do imposto. E, né, ou não, e for destinada ao exterior. Olha só a banca, né, colocando a saída para o exterior como isenta, né? Às vezes a banca dá uma escorregada no quiabo, né? FCC, meu querido, você vai fazer essa prova. E aí ela fala que a operação foi isenta, eu li ou, mas é e. Não é isenção quando manda para o exterior, meu querido. Não está em lugar nenhum isenção aí, é imunidade. Mas
Olha lá, isenta do imposto e for destinado ao exterior. Então, para nós, isso aqui, estamos diante de uma imunidade. A letra D é o gabarito, manutenção do crédito. Entradas de mercadorias para comercialização, quando a operação de saída subsequente não for tributada em se tratando de saída interestadual. Ué, mas se a saída não é tributada, não tem direito a crédito, vedação ao crédito, como a gente já sabe. Então, a vedação ao crédito é a regra do teto, né? Saídas isentas ou não tributadas não dão direito a crédito nas entradas, nem transferem créditos para as operações seguintes. Lembra disso para a prova, tá bom? Próximo encontro, a gente vai falar sobre IPVA. Professor, você fez questão inédita de IPVA? Opa, tá aqui, ó, questõezinhas inéditas de IPVA. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Vamos agora, então, aproveitar e fechar algumas questõezinhas que a gente, a princípio, tem da nossa primeira parte, né? Que eu estava lembrando aqui, que a gente tem uma primeira parte que a gente ainda não terminou toda, né? Então, vamos lá para a primeira parte, que é aquela que fala a respeito... Deixa eu ver o que tem na primeira parte que a gente acabou não vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui a gente viu. Essa aqui, ó. Né? A primeira parte a gente não fez toda aqui, ó. É verdade. Vamos fazer então? Então, vamos lá para poder terminar então a primeira parte. A gente fecha o ICMS aqui no primeiro momento, tá bom? Vamos lá, continuando? Não integra, olha lá, caiu na prova do fiscal de Rondônia. Não integra a base de cálculo do ICMS. Valor correspondente a descontos sob condição? O desconto sob condição está dentro da base de cálculo, que depende de condição. O desconto incondicional é que está fora. Valor correspondente a seguro? Opa, esse aí, os seguros, frete, está tudo dentro, né? Regra geral. Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente cobrado em separado? Esse frete é aquele frete ou efetuado pelo próprio remetente, que é o frete carga própria, então ele é um custo da mercadoria, mas não incide ICMS sobre serviço, e ele cobra em separado. Lembra do IPI? Quando é que o IPI está fora da base de cálculo? Montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes, relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Então, ele está falando do IPI, né? Nas três situações que a princípio estão na Constituição, quando o IPI está fora da base de cálculo. Entre contribuintes, vai ser destinado à industrialização ou comercialização futura e é fato gerador de ambos os impostos. É a letra D de dado, que é o gabarito gabarito da questão. Tá? Letra D de dado. A letra E também faz parte da base de cálculo, ou seja, está dentro da base de cálculo o montante do próprio imposto. Tá certo? Então, gabarito da questão aqui é a alternativa à letra D de dado. Outra questão. Questão caiu na Cefaz São Paulo FCC. Quanto à base de cálculo. A empresa V. Camargo Limitada importou mercadorias e, tendo discordado do montante do II cobrado pela Secretaria da Receita Federal no desembaraço aduaneiro, impetrou então um mandado de segurança perante a Justiça Federal, obtendo uma liminar que se estendeu ao ICMS sobre a importação. Se a liminar for negada à segurança pela Justiça Federal, a alteração do II não poderá acarretar, após o desembaraço aduaneiro, a alteração da base de cálculo do ICMS. Você entendeu? A importação aconteceu, o contribuinte ganhou uma liminar para não pagar o II, e é claro, como o II compõe a base de cálculo do ICMS na importação, isso vai afetar o ICMS. Lá na frente, o contribuinte perde o mandado de segurança, perde lá no mérito. E aí, o fisco não vai poder cobrar o que faltou cobrar? Claro que vai. Claro que vai. A letra A está fora. Letra B. A empreiteira, La Torre Pani, fabrica, vende, entrega e coloca em obras de construção civil paredes divisórias. A base de cálculo do ICMS, quando ela faz isso tudo, deve incluir valor de entrega e colocação. Corretíssimo. Quem faz as coisas e entrega as coisas, vai colocar a entrega dentro da base de cálculo do ICMS. Quem só entrega coisas, quem só monta coisas, só presta o serviço, aí sim, está na lista de serviços, é só ISS. Então, se você entrega coisas juntamente com o serviço de montar, aí é ICMS na jogada, porque isso não está na lista. Tudo bem? Letra B é o gabarito da questão. Letra C, a indústria Celop Silva S.A. reaproveita em seu próprio estabelecimento peças de aço rejeitadas no seu controle de qualidade. A base de cálculo correspondente ao retorno para a industrialização é o valor da operação.
Então, veja, base de cálculo correspondente ao retorno para a industrialização. Estranha essa questão, porque efetivamente aqui já tem esses produtos já foram tributados pelo imposto, né? Quer dizer, se ela reaproveita isso aí, não há o que se falar de nova tributação. A comercial Célia Limitada realiza vendas sem cobrar de seus compradores pela entrega, o porte do correio, mas um valor variável em função da compra, do valor de compra, que pode ser maior ou menor que o referido porte. Na base de cálculo deve incluir o valor do porte do correio. Veja, ela realiza a venda sem cobrar dos compradores a entrega do porte do correio, mas um valor variável em função do valor da compra, que às vezes pode ser até maior ou menor que o porte. O que acontece? Ela pode fazer o valor do porte assim, meter aquilo ali na base de cálculo, ou ela tem que fazer exatamente o que ela está cobrando. Ela tem que fazer exatamente o que ela está cobrando. Se ela está cobrando 10 de uns, 15 do outro e 20 do outro, é o valor que ela está cobrando que tem que entrar na base de cálculo, não o valor do porte. A empresa gráfica CNR Limitada confecciona papéis para correspondência, a serem consumidos no seu próprio estabelecimento. A base de cálculo, então, do ICMS será o custo de sua produção. Então, ela faz papéis para correspondência, que são consumidos por ela mesma no seu próprio estabelecimento, né? Essa gráfica principal está amparada por tributação? Se for, qual que é a base de cálculo? Né? Então, pode ser que a base de cálculo seja alguma das situações de arbitramento, pode ser que, a princípio, né, naquela determinada situação, como ela, a princípio, não muda a titularidade sobre o bem, não tem incidência do imposto. Quer dizer, então, existe um questionamento aqui. Agora, custo de produção não é exatamente essa base de cálculo, não estaria correta a letra E também. Gabarito da questão, como a gente já viu, alternativa a letra B de bola. Agora vamos falar de alíquota. Quero ver você matar essa questão. Alíquotas do ICMS. Vamos lá? Juntos? São as alíquotas do ICMS aqui amapaense. Assinale a correta. Sobre as alíquotas do ICMS amapaense, assinale a correta. Toda saída interestadual do estado do Amapá deve ser feita com a alíquota interestadual de 12%. Verdadeiro ou falso? Putz, que pergunta boa. Toda saída interestadual é 12% saindo do Amapá. Regra geral, você tem 3 alíquotas interestaduais. 12, 7 ou 4. Se você conseguir uma situação que sai do Amapá 4%, já fechou, que você está errado essa informação. Basta que a mercadoria seja importada pelo Porto de Santana e depois saia para o Amazonas, por exemplo. Sem industrialização. A alíquota já é 4%. Né? Porque toda saída interestadual, depois de uma importação, a alíquota vira 4%, por causa da guerra dos portos. Resolução do Senado Federal 13/2012. Mas tem situações, por exemplo, de retorno, em virtude de uma remessa. Então, veio de São Paulo, por exemplo, a 7, tem que retornar, né? São Paulo para o Amapá a 7, retornar para lá vai ter que ser a 7, se for um retorno, uma devolução de mercadoria, porque na devolução você usa a mesma alíquota que veio. Se veio a 7, volta a 7. Então, já te dei 2 exemplos de que a letra A está fora. Letra B, toda alíquota interna amapaense é maior que a interestadual de 12%. E aí, tem alíquota interestadual abaixo de 12% aqui no Amapá? Não. Gabarito a questão, alternativa letra B de bola. Toda alíquota interna amapaense é maior que a interestadual de 12%. Tá certo. É maior? É maior ou igual, né, professor? Toda alíquota interna amapaense é maior? Não deu, né, professor? Vamos ter que melhorar essa questão. Vamos lá fazer um novo, né? Porque eu pensei na questão, mas no final das contas ela merece estar com o gabarito corretinho para a gente poder levar para a prova, né, Tudão? Exatamente. Então, para estar com o gabarito corretinho, como é que a gente vai fazer aqui, Tudão? Vamos montar aqui para você, ó. Gabarito corretinho dessa questão. Né? Vou botar aqui, ou igual, né? É maior ou igual. É maior ou igual. Eu criei a questão, eu mudo a questão. Não é verdade? Então, eu criei a questão, eu mudo a questão. Tá bom, vamos lá de novo. Olha lá. Toda alíquota interna amapaense é maior ou igual a interestadual de 12%. Gabarito a questão, artigo 25. Opa, beleza. Vamos ver as outras, porque estão erradas. A alíquota padrão interna no estado é 18%, inclusive para refrigerantes. Refrigerante aqui no estado, qual que é a alíquota interna? 17%. Guarda isso aí. Então está errado. A alíquota interna para o produto da cesta básica aqui no estado do Amapá é de 18%. Está errado. A alíquota interna aqui no Amapá é
12% para produto da cesta básica. Guarda isso aí. As alíquotas internas do Estado são 29 verdadeiro, 25 verdadeiro, 18 é a regra geral, 17 refrigerante, 12 cesta básica, 7 nós não temos. Então, gabarito da questão aqui, de novo, a alternativa letra B de bola. Vamos lembrar que a banca gosta de alíquotas, hein? Leva para a prova, galera. Outra questão. Questão caiu na Cefaz São Paulo, FCC. Analise as alternativas seguintes sobre a alíquota do ICMS. Os estados e o Distrito Federal estão impedidos de fixar alíquotas internas inferiores às previstas para as operações interestaduais. Não estão impedidos. A Constituição diz que basta convênios perante o CONFAS. Então, o item 1 está falso. Item 2. As alíquotas aplicadas às operações e prestações interestaduais são estabelecidas por resolução do Senado Federal. Corretíssimo, conforme artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4 a 7 da Constituição Federal. Em todas as operações interestaduais devem ser utilizadas alíquotas interestaduais. Caramba, ferrou isso aqui, hein? Eu acho que agora isso aqui não tem mais esse gabarito. Por quê? Por causa justamente do ICMS monofásico sobre combustíveis. Quando não é um derivado de petróleo, né? Quando não é um derivado de petróleo e é gás natural para um não contribuinte, a alíquota vai ser a interna do estado de origem nas operações interestaduais. ICMS monofásico sobre combustíveis, confirmado agora pela Lei Complementar 192. Galera, não tem jeito não. O item 3 agora está falso, 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 falso. Já estava, né? Falso. 4. A alíquota incidente na operação de importação é a alíquota interna. Aqui no estado do Amapá é exatamente assim. O que eu vou usar de alíquota para importação de ICMS é a mesma coisa da alíquota interna. Então, o item 4 é verdadeiro. Nas operações interestaduais entre contribuintes da região Nordeste, ou seja, pobre para pobre, né? Menor participação do PIB para menor participação do PIB, a alíquota interestadual é de 12%. Totalmente verdadeiro. 1 está errado, 3 está errado. 2, 4 e 5 estão certos. Gabarito da questão, a alternativa letra D de dado. Vocês entenderam aqui? É interessante aqui a gente rever e pensar como que a banca faz para cobrar de vocês na prova. Olha que caiu nessa prova de Rondônia. A alíquota do ICMS nas operações internas com mercadorias não especificadas pela lei estadual é de 12, que é a mais barata aqui no Amapá, 18, que é a genérica, 17, que é para refri, 29, que é para produtos supérfluos, 25, que também é para outros produtos que a princípio tem uma alíquota elevada, 18%. Quando você não tiver especificação nenhuma, a alíquota padrão aqui no estado é 18%. Tá certo? Cai também questão desse jeito aqui, ó. Caiu na prova da Cefaz Santa Catarina, por que não vai caindo para você, ó? A alíquota do ICMS em regra são fixadas por lei estadual, devendo ser observados os limites, condições e exceções previstos na Constituição Federal. Conforme disposto na legislação estadual, a alíquota do ICMS é 18% para refrigerantes? Falsa, 17%. É 27% das operações internas com petróleo, combustíveis líquidos ou gasosos, gás liquefeito, petróleo, óleo diesel e lubrificante? Falsa, 29%. É 7% nas operações internas com carnes, bovinas frescas, refrigeradas ou congelados? Falsa, 12%. O petróleo lá é 25%. É de 25% das alíquotas internas com armas e munições, joias e outros produtos de joalherias? Aqui é 29%. É 12% das operações internas com sabão em pó e papel higiênico. Falou de cesta básica, meu irmão. Letra E é o gabarito. Mesmo que você não soubesse nada aqui, né? Pessoal, não estava sabendo isso aqui não, mas lembrei de cesta básica na prova. Pois é, elemento da cesta básica, letra E é o gabarito da questão. Olha se caiu na prova da CESP. Um contribuinte de ICMS no estado, agora do Amapá, de Alagoas, vendeu uma mercadoria a um consumidor final domiciliado e localizado no estado do Amapá e vendeu também o mesmo tipo de mercadoria a consumidor domiciliado e localizado no próprio estado de Alagoas. Ambos os consumidores finais não são contribuintes do ICMS. Então o cara está lá no Alagoas, é um lojista, vendeu para o João no Amapá e para o Pedro no próprio Alagoas. Considerando essa situação hipotética, julgo o item a seguir à luz da lei estadual. No que se refere à venda ao consumidor no estado do Amapá, será adotada a alíquota interna a incidir na operação. Totalmente errado, né? Mandou para o outro estado, a alíquota é interestadual, né, professor? Exatamente, a alíquota interestadual. Né? Regra geral, mas tem exceção que a própria banca FCC coloca na prova, que é o ICMS monofásico sobre combustíveis, na venda a não contribuintes com não derivados de petróleo e também com gás natural. Tomem todo cuidado para levar para a prova. Tá certo? Outra questão caiu no Cefaz Maranhão. Um dos elementos mais importantes no modelo de tributação do ICMS instituído no Brasil
é a tributação das operações e prestações interestaduais. Segundo o regulamento do ICMS aqui no Amapá, a alíquota do ICMS de 4% se aplica à prestação de serviço onerosa de transporte de pessoas ou bens interestadual por via aérea ou fluvial, tomada ou destinada a contribuinte do ICMS, domiciliado neste ou em outro estado. Cuidado, transporte de pessoas via aérea não é usado mais a alíquota de 4%. Aliás, nem tributa-se esse transporte de pessoas, somente de carga e mala postal. Tomem cuidado. Transporte fluvial também não tem essa alíquota. Saída interestadual de milho transgênico, colhido e beneficiado no Estado, quando a semente, embora produzida no Brasil, esteja protegida por norma de propriedade intelectual, cujo titular seja estrangeiro. Veja, o milho transgênico está andando aqui dentro do país, não tem que falar de 4%. Mesmo que a propriedade intelectual seja estrangeira. Saída interestadual de mercadoria importada, olha só que interessante, importação, sem similar nacional, ou seja, temos um problema aqui nessa determinada situação, porque não tem similar nacional, acondicionada em caixas com até 100 peças, que não foi submetida a processo de industrialização no Brasil, cujo destinatário seja contribuinte do ICMS e as tenha comprado para utilizá-la, né, como insumo industrial. Então, está falando de uma importação, né, que a princípio se deu e depois deu uma saída interestadual, né? Então, houve a importação e depois uma saída interestadual, né? Então, essa é uma situação onde, a princípio, nós normalmente usaríamos a alíquota de 4%, né? Saída interestadual de mercadoria importada, sem similar nacional, acondicionada em caixas que não tenha sido submetida ainda a processo de industrialização e cujo destinatário seja contribuinte do ICMS e a comprou para utilizá-la como insumo industrial. Né? Quer dizer, a mercadoria importada saindo de forma interestadual, normalmente a gente usaria aqui a alíquota de 4%. O problema aqui é que ele fala sem similar nacional, né? Quando você tem similar nacional, é que a princípio você poderia ter a guerra fiscal. Sem similar nacional, você não teria essa guerra fiscal, né? Operações interestaduais que destinem mercadoria em geral a contribuinte do imposto localizados em outro estado. Não, a alíquota aqui é 12 ou é 7. Operações com produtos da cesta básica destinados a consumidor final integrante do cadastro social unificado. Também aqui, cesta básica no nosso estado é 12. Na idade, o gabarito aqui da questão é a alternativa à letra C. Mas quando ele fala aqui sem similar nacional, ele, a princípio, tira aquela circunstância, né, de, a princípio, usar-se a alíquota de 4%. Você volta para a alíquota de 12 ou 7. Então, aqui é uma questão aqui que, a princípio, para ficar correto aqui, novamente o Tudão vai dar uma mexida aqui, ó. Quer ver o que eu vou fazer? Para ficar bonitinho para você, ó. Porque a saída com similar nacional é que você vai usar a alíquota. Vou botar aqui, ó, com. Porque o fato é, qual que é o problema da guerra fiscal? É justamente você ter o similar nacional. Então, vamos lá de novo. Saída interestadual de mercadoria importada. Tá. Ela tem similar nacional, então tem competitividade. Tem problema ali. Acondicionada em caixas com até 100 peças. Não tem problema isso. Ela não sofreu industrialização posterior no Brasil. Tá certo. E o destinatário que comprou e depois deu saída para outro estado, na verdade ele é o destinatário final dessa mercadoria, ele é contribuinte do imposto, comprou para utilizá-la como insumo industrial. Beleza, mas o fato dela ter similar nacional é que gera a circunstância de haver guerra fiscal. Então, gabarito aqui fica correto aqui, a letra C, quando se fala com similar nacional. Quais são as 3 exceções que você não usa a alíquota de 4%? Gás natural, vindo do Brasil-Bolívia, gasoduto Brasil-Bolívia, passa pelo processo produtivo básico lá da Zona Franca de Manaus, e a situação de não ter similar nacional. Sem similar nacional, que está em vista da CAMEX, da Câmara do Comércio Exterior, são as 3 situações onde você não vai usar a alíquota de 4%. Poderia pensar em usar, mas não vai usar porque, a princípio, não teria guerra fiscal quando não tem similar nacional, quando está indo para a Zona Franca de Manaus e quando é o gás que está vindo de um lugar só, que é vindo da Bolívia. Fechou? Professor, o senhor está consertando até a questão, meu querido. É isso aí, pessoal. Então, para hoje, né? Fechamos hoje essa aulinha rápida aqui para vocês poderem levar para a prova. Fechamos aqui bons temas aqui a respeito do ICMS. Próxima aula, já entramos com o IPVA e, provavelmente, já entramos com o ITCD. E aí, área de livre comércio. Você que não entrou na turma, entra logo, meu querido. Ainda estou dando a colher de chá hoje aqui.
Pessoal, entra na turma aí do Entre Provas, porque a gente vai detonar e vamos passar por cima que nem rolo compressor. Eu espero você lá. Fiquem com Deus, bons estudos, boa prova, detona. Nós vamos arrancar a vaga. Fica firme no propósito, você vai ser fiscal. Até a próxima.